Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. O Toque de Vida de hoje, debate, vai falar sobre direitos humanos em tempos de guerra. Se olharmos para a história humana, vamos perceber que, apesar das muitas maravilhas que o ser humano já vivenciou, existem também capítulos tristes da nossa história. Refiro-me especialmente à capacidade humana de promover guerras durante sua história. O Brasil é um país pacífico, no sentido de que não propõe guerras aos seus vizinhos, mas nem por isso deixa de ser afetado por elas. Recentemente vivemos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ela traz impactos para todo o planeta e nós, os cristãos, que falamos tanto de amor e tanto de paz, somos convocados a refletir sobre esse assunto e ajudar na promoção da paz entre as nações. E, fundamentalmente, precisamos pensar sobre como ficam os direitos das pessoas que estão em situações de guerra. Mas para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre esse tema, está conosco hoje o Augusto Conrad, que é bacharel em Relações Internacionais e pós-graduado em Estudos Diplomáticos. Augusto, seja muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate de hoje. Muito obrigado por me receber. E estou aqui para responder qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o assunto. Muito bem, que ótimo. A gente gosta mesmo de conversar bastante aqui no programa. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você é como surgiu essa questão dos direitos humanos? Quando que se começou a falar em direitos humanos na história? Porque se nós olharmos a história das guerras, falar em direito humano numa guerra é uma coisa meio esquisita, né? Quando que se começou a falar em direitos humanos? Então, direitos humanos em si é uma coisa bem antiga até. A gente pode fazer um retrospecto e ver que desde os tempos bíblicos é uma coisa que se fala, né? Dar direito às pessoas. As pessoas têm certos direitos que elas têm, elas possuem. Mas a gente vai ver o documento fundamental vem ali com a Declaração dos Direitos do Cidadão na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, uma Revolução Francesa. E a gente vê o que ela já vem de um histórico que nem eu falei, que já vinha há muito tempo, né? É uma coisa até bíblica, se a gente pensar bem, e desenvolveu também muito depois da Reforma Protestante, né, e com o Iluminismo também essa questão. Mas ela vai ter um aumento bastante quando vai se tornar uma coisa bem universal mesmo, sabe? Que é uma coisa que é de todo mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial a gente tem uma tragédia, que é o Holocausto. O Holocausto, vários outros crimes contra a humanidade e genocídios que acontecem nesse período. E os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, a França e mais outros países que estavam juntos, inclusive o Brasil, eles usam muito dessa questão de direitos humanos como uma justificativa moral para continuar a guerra, né? Como algo que unificasse eles como objetivo. Então, depois que termina a guerra, é fundada a Organização das Nações Unidas, e a ONU passa, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, de todos os países que estavam ali na ONU, todos eles juntos decidem passar essa carta. Que é um documento fundador, basicamente, né? A Eleanor Roosevelt, que é a esposa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, ela diz o seguinte: não é um tratado. O futuro pode ser muito bem uma Magna Carta internacional. Pode ser uma coisa que é universal, que é a base da lei para toda a humanidade. Agora, se a gente for pensar um pouco em guerra, é um negócio que vem um pouco antes até, que nem eu falei. A Revolução Francesa, né, final do século XVIII, início do século XIX. No século XIX, a gente tem um desenvolvimento dessas normas de direitos humanos. E uma coisa muito importante acontece por exemplo, em 1868, tem a Guerra Civil Americana nos Estados Unidos, e, em específico para essa guerra, uma coisa interessante é que a União, que é os Estados do Norte, né, Estados Unidos foi dividido em
dois grupos, né? A União no norte e as Confederados no sul. E a União passou um código chamado Código Liber, que era um código de conduta para os seus soldados, que era algo bem único para a época. E também, alguns anos mais tarde, numa guerra entre a Itália e a Áustria, em 1859, tem a Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino, ela foi um marco importante para a unificação da Itália, mas não é por causa disso que ela é lembrada. Ela é lembrada porque foi nessa batalha que um comerciante de Genebra, na Suíça, chamado Henri Dunant, estava passando pela região e ele viu o fim da batalha, toda a destruição que ela causou, viu os soldados mortos, né, os feridos ali, pessoal doente, pensou, pô, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Ele organizou um mutirão de um vilarejo local para tratar as pessoas que estavam ali machucadas e tudo mais. E ele escreveu um livro sobre as experiências dele organizando esse mutirão e os relatos que ele tinha sobre a batalha também. Ele começou a mandar isso para os líderes mundiais da época, que era a maioria na Europa, né? E eles também, de certa forma, começou a se compassionar, né? Teve também um papel da sociedade civil. Então, em 1864, a gente tem o estabelecimento da primeira Convenção de Genebra, as famosas Convenções de Genebra. Essa convenção ela estabelece a Cruz Vermelha, que é uma organização da Cruz Vermelha, que até hoje existe, é uma organização que está sempre muito ativa. Ela propõe coisas como tratamento de pessoas, né, em situação vulnerável. Um soldado ferido, por exemplo, tem que ser tratado pelo seu oponente, coisas assim. E a partir disso, então, a gente começa a desenvolver o direito internacional humanitário sobre as leis da guerra. Seguem-se, então, vários outros acordos e tratados, etc. Muito bem. Você comentou alguma coisa que os direitos humanos têm uma base bíblica. Você poderia dizer em que passagem bíblica ou em que história bíblica a gente poderia identificar essa questão dos direitos humanos? Se a gente quiser falar na parte de direitos da guerra, né? Então, vamos um pouquinho mais específico, depois um pouco mais abrangente. Tá. Então, em parte de direitos da guerra, até tem, por exemplo, passagens em Deuteronômio, dizendo, por exemplo, como os israelitas deveriam se comportar, por exemplo, em um cerco, né? Tem todas umas normas que eles têm, sabe? Então, isso é um direito de guerra. Uhum. E também a gente pode citar fazendo um exemplo que vai no bíblico e no histórico também, que é o imperador da Pérsia, que é o imperador Xerxes. Ele famosamente libera os israelitas do cativeiro babilônico, né? E uma coisa muito interessante é que ele proclama tem até um cilindro com as leis que ele passa. E essas leis que são de um caráter universal, assim. Então é muito interessante que nós temos uma coisa que está na Bíblia e na história, né? Que fala sobre isso. É um exemplo muito antigo de um direito humano universal. Mas isso vem, que eu estou falando, de um sentido bíblico, porque é a filosofia cristã, é a religião cristã, né? Amar o próximo como a si mesmo. E direito humano, no final, o objetivo é isso, né? Todos os seres humanos são iguais em igualdade, é o primeiro artigo. É muito diferente do que Cristo dizia. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Numa guerra, para quem está de fora da guerra, e o Brasil, na sua sociedade civil, pelo menos, né, a gente tem às vezes expedições que são mandadas para regiões de conflito, mas a grande maioria do povo brasileiro, e eu creio que quem está nos assistindo agora, nunca participou de uma guerra. E que nunca participe, né? E tomara que a gente nunca precise participar. Mas quem olha do lado de fora, talvez se questiona, como assim existem leis numa guerra? Uma guerra não vale tudo, não
matar o maior número de inimigos possível, destruir a maior parte do território inimigo possível. Como assim tem leis em uma guerra? Existem leis em uma guerra? Pois é, né? Que nem tu falou, uma coisa bem engraçada, né? Lei da guerra, porque a gente tem sempre aquela ideia, né? A gente tem que guerra, destruir tudo, caos, destruição do inimigo, né? E continua sendo isso, no final das contas, né? Tem um seriado antigo, aquele Jornada nas Estrelas, né? E eles têm até um episódio que eles visitam um planeta, e esse planeta eles decidiram parar de fazer guerra, eles só fazem jogos com computador. E daí, você perdeu, você vai ter que matar 100 milhões para poder evitar fazer todo esse processo de guerra, né? Eu acho bem engraçado esse episódio, porque acabou vendo sobre os videogames, né? Acabou previndo, feito na década de 60, olha só. Mas, a guerra, ela tem é uma situação que você realmente parece um pouco um paradoxo, né? Mas nós temos leis de guerra pelos seguintes motivos. Primeiro, para a gente limitar a destruição desnecessária, certo? Então, por exemplo, principalmente civis, as casas, apartamentos, loja, comércio, evitar que elas sejam destruídas pelo bem das pessoas que moram lá. Que vem do próximo ponto, que é proteger aos não combatentes, pessoas que não estão envolvidas em combate. A gente geralmente vê civis, né? Geralmente se fala muito, né, de civis, pessoas que estão sofrendo, né? Mas é uma coisa que não se fala também, por exemplo, prisioneiros de guerra, que são não combatentes que precisam ser protegidos. Então, temos que proteger essas pessoas, o máximo possível de pessoas, sejam não combatentes civis, sejam até próprios combatentes de sofrimento desnecessário. Então, proteger os direitos humanos em si, né? Que lei de guerra e direitos humanos são coisas relacionadas, mas separadas, né? E proteger os direitos humanos das pessoas enquanto elas estão em uma guerra, que é uma coisa muito interessante de tu pensar, né? Porque a gente chama de direitos humanos são universais, então olha só, como é que a gente vai implicar o direito humano no meio dessa situação? E um ponto bem interessante também é facilitar o processo de paz, né? Porque se você acaba cometendo barbaridades, atrocidades contra o seu oponente, mais para frente, quando você quer fazer um processo de paz, quando você quer fazer um processo de reatar os laços, fica muito complicado, né? Porque vai ficar, mas o seu povo fez tal coisa, né? E tava até ficar nesse ciclo de ódio, né? Eu chamo isso um exemplo que é um conflito que pouca gente não fala, né? Mas é uma coisa bem recorrente, bem triste, que é entre a Armênia e o Azerbaijão, que até hoje eles estão disputando o conflito de uma pequena região e tem muito ódio, sabe? E eles citam, mas o seu povo fez tal coisa para nós, mas o seu povo fez tal coisa, então foi justificado, mas fizemos tal coisa por causa disso. E vai uma cadeia que tu não consegue criar um processo de paz porque fica esse negócio recorrente, sabe? Esse ódio. Uma ação para vingar outra ação e isso não tem fim. Isso não tem fim, exatamente. É uma coisa muito triste, né? Então tu vê, se a gente limitar, talvez até no futuro a gente não precise fazer isso, justamente porque bizarramente a gente decidiu sermos um pouco mais educados no meio do conflito. Então as leis existem para isso, para proteger aqueles que não são combatentes e evitar a destruição desnecessária. Uhum. E também porque direitos humanos, no final das contas, são universais, né? Independente da pessoa ou da situação. E o direito à vida é o principal deles. Exatamente. Você poderia falar um pouquinho para nós, explicar o que é a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra não é uma, né? Eu falei, é uma convenção, então, que vários representantes de países se uniram para assinar um acordo que decidiam algumas leis de guerra. Mas eles continuaram indo, e são várias convenções, então. A gente geralmente fala, Convenção de Genebra, como um termo meio genérico, né? Para dizer, o que decidiu as leis da guerra. Mas são vários acordos que tem, né? Primeiro temos as convenções de Genebra, temos as convenções de Haia, que proíbem armas, temos
convenções que proíbem genocídio, temos até convenções que proíbem armas específicas, né? Tem uma bem famosa que é citada até como exemplo de como a sociedade civil pode participar do direito internacional, porque essa é uma discussão muito recorrente na nossa área, em relações internacionais, né? Como é que a sociedade civil pode participar no nível global? Então, teve uma ONGs e pressão civil que resultou num tratado que proíbe minas terrestres, né? Que, para quem não sabe, você coloca um negócio em terra e debaixo enterra ela, você pisa na mina, né, e ela explode em quem está pisando nela. E é muito ruim porque, às vezes, eles só largavam um monte de minas e deixavam ali. Então, 20 anos depois, está uma criança andando no meio do mato e pisa numa mina e perde uma perna, né? E alguns países decidiram assinar essa convenção banindo ela, né? Então, alguns países concordaram em não usar mais isso, sabe? Então, a Convenção de Genebra no sentido específico, é uma convenção que eles se uniram para fazer esses acordos, mas, no geral, a gente usa para falar de acordos em geral, né, internacionais. Muito bem. Se a gente fala que uma guerra tem leis, logo aqueles que descumprem as leis estão cometendo um crime, né? E nesse sentido, o que se ouve falar muito são os crimes de guerra e também os crimes contra a humanidade. Eu sei que isso tem diferença e eu vou querer saber a sua reflexão sobre essa questão depois do nosso intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente continua esse papo com o Augusto Conrad falando sobre guerra, paz, direitos humanos. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, recebendo a presença do Augusto Conrad, bacharel em Relações Internacionais, está falando para a gente sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade, direitos humanos e leis da guerra. Augusto, no final do bloco anterior, estávamos conversando sobre a diferença entre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Existe essa diferença? Você poderia explicar para a gente? Existe. Que nem eu falei, às vezes quem é mais leigo, né, escuta essas coisas, a gente usa elas meio como a outra, né, que nem eu falei da Convenção de Genebra. Mas tem uma diferença sim. Um crime de guerra é uma violação de uma lei de guerra por um combatente em um conflito armado. Então, por exemplo, ataques e tortura contra civis, a morte e tortura de prisioneiros de guerra, o uso de armas ilegais e destruição desnecessária de propriedade civil. Alguns crimes, né? Quebra algumas convenções, alguns acordos, algumas leis concordadas. Agora, um crime contra a humanidade é uma violação em leis de direitos humanos, não nem lei de guerra, de direitos humanos em si, cometidos de uma forma sistemática e generalizada. Então, assassinatos em massa, genocídio, limpeza étnica. E uma coisa interessante que diferencia bastante é que elas podem ser cometidas ou em tempo de guerra ou em tempo de paz. Você não precisa estar em uma guerra para cometer um crime contra a humanidade. Mas, claro, geralmente acontece em situações de guerra, porque é um período de caos, conflito, que alguém quer usar a força para fazer algo terrível. Então, essas coisas acontecem muitas vezes em situações de guerra. Por isso que tem bastante confusão. Mas, são coisas distintas, mas bem relacionadas. Muito bem. E dentro dessa questão das leis para combatentes e não combatentes, o que seria a lei de proteção para não combatentes? Existe uma lei que protege os não combatentes? Existe sim. Basicamente, o objetivo do direito internacional humanitário, é proteger esses não combatentes, né? Então, as leis pedem impedir que, por exemplo, civis sejam feitos alvos, né? Que você não ataque civis indiretamente, Então, não diria não tem problema, mas a lei internacional prevê que vai acontecer casos que civis podem ser acertados indiretamente. Como, por exemplo, no atual conflito lá na Ucrânia, a gente, pelo menos, acompanha o noticiário de que existem perdas de civis também, né? Sim. E a outra também é
prisioneiros de guerra, né? Porque prisioneiros de guerra é uma coisa muito maluca, se tu pensar bem, né? Tu tá se rendendo, tu tá se entregando para a pessoa que tá tentando te matar. Então, a lei internacional prevê que tu cuide bem dos seus prisioneiros de guerra, né? Que tu alimente eles, que tu não torture, não tente executar, né, os prisioneiros de guerra, porque, de novo, eles são pessoas vulneráveis, de certa forma, e você precisa proteger os direitos humanos dela, por mais que ela seja o seu inimigo. Antes, no primeiro bloco, a gente falava sobre os preceitos bíblicos de amor ao próximo, né? De Jesus mesmo diz, sejam pacificadores, né? Promotores da paz. Mas, para aqueles países como a Rússia, que não é um país cristão, e logo não vai se guiar pelos preceitos bíblicos, existem alguns outros preceitos que regem as leis da guerra? Existe alguma lista de preceitos que regem as leis da guerra? Isso, eu diria que são mais ou menos 5 preceitos. Alguns acadêmicos concordam, né? Que necessidade militar, distinção, proporcionalidade, sofrimento desnecessário e honra. Para uma forma bem resumida, necessidade militar é você tem que atacar algo que é um alvo militar. Então, uma casa de um civil, você atacar ela, bombardear ela, não é uma necessidade militar. Agora, se você atacar uma pequena fortificação inimiga, aí sim tem necessidade. Distinção, que é distinguir civis de militares, que entra na parte de necessidade, né? Mas você distinguir o alvo, né? Então, por exemplo, você tenta concentrar em atacar alvos militares. Proporcionalidade é o quanto você usa de força, certo? Principalmente quando você vai acabar atingindo alvos civis. Por exemplo, usar uma arma que a sua destruição ultrapassa a sua necessidade, seria isso? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o que se fala muito é das armas nucleares que foram usadas no Japão, né? E tem alguma proporcionalidade lá, certo? Porque você atacou não só o alvo militar, mas um alvo civil indiscriminadamente, né? Não teve proporcionalidade. Tem outro que também é o sofrimento desnecessário, e esse é o por trás de muitas armas ilegais, né? A gente ouve, por exemplo, armas químicas, armas biológicas são ilegais por causa desse motivo, porque elas causam muito sofrimento para quem está sendo morto por elas, né? Então, a lei internacional entra naquele negócio paradoxal que a gente falou antes, né? Se você vai matar alguém, que pelo menos você mate do jeito mais eficiente, né? Que cause menos dor possível. Que é o que eu falei antes, né? Uma guerra, você está tentando se comportar de uma certa forma, né? Um negócio muito, muito paradoxal, muito bizarro da gente pensar, né? Então a lei internacional diz que não se deve causar sofrimento desnecessário, é isso? Exatamente. Com armas que façam as pessoas sofrerem. Uhum. Porque tem armas que não são letais, né? Mas elas causam sofrimentos. Como gás, por exemplo, né? O gás lacrimogênio, né? Que a gente vê policiais usando para controlar protestos e tumultos, são proibidos em guerra. E o último, eu diria, então, que o último preceito, né, que eu falei antes, é honra. Que honra entra naquele negócio que eu falei antes da construção da paz, né, que você trate o seu oponente de uma forma com honra, né. Então, se ele se render, você aceita a rendição. Se ele quiser negociar, você aceita uma negociação, né. Então, é tratar o seu oponente de forma, pelo menos, honrosa, né? Que você não tente usar de qualquer oportunidade, porque você mantém as vias abertas, né? Você mantém uma possibilidade de diálogo aberto para o futuro. Você citou anteriormente uma instituição que eu creio que é bem conhecida de quem está nos assistindo agora. Eu já vi algumas propagandas, que é a Cruz Vermelha. Mas eu tenho curiosidade, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo também, de saber como é que surgiu a Cruz Vermelha. Volta e meia aparece propaganda da Cruz Vermelha pedindo ajuda, né, doações. E como que surgiu a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha surgiu que nem a história que eu contei antes, né, do Henri Dunant,
que ele viu o resultado da batalha, ele quis ajudar as pessoas, ele fez todo um processo de pressão, né? E então essa organização foi fundada para, primeiramente, né, o objetivo inicial dela era tratar os soldados e civis em lugares de guerra. Então eles iam lá, tu flamulava a bandeira da Cruz Vermelha, que, uma curiosidade, ela é o contrário da bandeira da Suíça, né? A Suíça é o vermelho com uma cruz branca. Cruz Vermelha é uma bandeira branca com a cruz vermelha no meio. Por isso o nome, Cruz Vermelha. E você formulava essa bandeira para dizer, olha, eu sou neutro, eu só estou aqui para ajudar as pessoas. E a Cruz Vermelha é uma organização única, porque a gente tem várias organizações que trabalham em lugares de guerra, né? A gente já volta e meia escuta, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, né, que também passa propaganda, aquela que todo mundo chora. Mas o Cruz Vermelha é a única que ela ela é feita por um acordo internacional, né? Então os países, elas dão muito mais poder para ela, se pode dizer assim, né? Muito mais reconhecimento para ela. E ela existe até hoje, né? Ela expandiu. Hoje em dia ela é mais do que apenas uma organização que trabalha em situações de guerra, né? São várias cruzes vermelhas, né? Que se baseiam nesse princípio. E também em áreas civis, em situações de paz, elas trabalham também nisso. Ou desastre natural. Catástrofes, né? A gente tem acompanhado que quando uma determinada região ou um país sofre catástrofe, como há alguns anos aqui o Haiti sofreu, né, uma catástrofe, um terremoto, a Cruz Vermelha estava lá. E realmente era uma situação de paz, não tinha guerra, mas tinha uma catástrofe. A Cruz Vermelha até não é tão forte aqui no Brasil, né? Mas em outros países, assim, ela é bastante presença. Agora, se numa guerra existem leis e regras, como que faz para os combatentes, para os generais, enfim, que estão lá, os soldados, como que faz para eles cumprirem as leis das guerras? Pois é, então a gente volta para a discussão do começo, né? Como é que tu vai ter lei, regras no meio de uma guerra, um conflito armado, né? Então, os países assinam os tratados, né? Essas convenções, são quase todo mundo assina, e todos eles pelo menos dizem que concordam com o tratado, né? Apesar de quebrarem bastante, né? Então, primeiro é que quem descobre de um tratado e comete uma infração, né, um crime contra a guerra, é considerado um combatente ilegal, né? Então, que isso significa que você vai ser retirado de cumprir esses direitos. Então, por exemplo, a gente faz um prisioneiro de guerra que cometeu massacres contra civis, ou torturou prisioneiros de guerra de um país, ele é preso. E agora? Bom, a lei internacional diz, ok, essa pessoa aí, você não precisa mais ser bonzinha com ela. Ela não está mais coberta pelos direitos internacionais, ela é um combatente legal. Então, vai da sua própria... Então, quem capturou faz o que quiser com ela. Se quer seguir as regras ou não, ela não, em teoria, não estaria mais coberta por ela. Mas, ok, isso é para uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, né? E os países, né? Eles assinam os tratados, né? Os tratados, assim, de direito. Então, o que eles têm que fazer? Eles, em teoria, têm que, então, condenar os próprios. Uma punição interna. Então, o país A, ao combatente comete um crime de guerra, o país A tem que julgar ele. O que não acontece muito, né? Porque vai acontecer muita... Vou usar um termo aí coloquial aqui, passação de pano, né? Porque é ruim para a moral, né? Imagina, os seus próprios soldados estão sendo punidos pelos superiores, né? Então, acontece isso. E também uma coisa que surgiu muito, principalmente da Segunda Guerra, é punir quem estava responsável, né? Por que tu não controlou seus próprios soldados, né? Para fazer isso. Então, tem uma responsabilização do comando. Para tentar fazer com que eles cumpram as leis de guerra. Augusto, infelizmente o nosso tempo está acabando, o programa está acabando, mas eu quero te agradecer pela tua participação. Muito obrigado por ter topado
falar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto super importante, não só para os cristãos, mas para todas as pessoas que precisam sim pensar nessa questão humana, dos direitos humanos. E vale lembrar que Jesus nos disse para amar e para sermos pacificadores. E o que a gente pode fazer, talvez de uma forma muito singela, mas muito importante e poderosa, é orar pelas nações, é orar pelas pessoas que estão em situações de guerra, orar pelos líderes mundiais para que eles também sejam pacificadores. Augusto, muito obrigado. O programa Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para o telefone 51-3477-9282. Desejo que Deus abençoe você e sua família e até o próximo.